Uma bomba acaba de cair no colo do governo. É isso mesmo. Olha, como se não bastasse essa incoerência entre os ministros, o presidente tem que se deparar com situações bombásticas e que compromete o seu governo. Acaba de sair a notícia atualizada, a pior notícia para o governo acaba de sair. É algo bombástico, fique até o final para você poder entender o que está acontecendo. Notícia fresquinha, notícia atualizada para você que me segue aqui no canal. Então, antes de eu trazer essa notícia, essa bomba que acaba de cair no colo do governo, o governo tem que se justificar, o governo tem que tomar uma decisão em relação a isso. Vou trazer aqui porque a popularidade e a possibilidade de eleição de 2026 já começa a ficar comprometida para o presidente Lula. Seria a pior notícia para ele? Olha aqui deixa aqui nos comentários, por favor. Deixa esse like para mim, pelo menos uns 15 mil likes, hein? Dizem que se não deixar o like dá azar, brincadeira. Mas deixa esse like aí, pelo menos uns 15 mil likes, deixa para mim. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito ou não é inscrita ainda e bombardeie aqui os comentários. Pode deixar o seu comentário sobre tudo o que está acontecendo depois aí da eleição dos Estados Unidos, depois de Trump ser eleito. Olha o barulho que está fazendo aqui no Brasil. O que você está achando disso? Deixa nos comentários e agora vamos a ela. Notícia atualizada, vamos dar esse giro. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República que é ainda manipulado por ministros do STF votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão... Eu já disse aqui inúmeras vezes que esse governo, essa facção criminosa, não sei se eles fazem isso por estratégia ou se é da natureza deles, mas é algo que prejudica a oposição. Esse governo tem tantos escândalos num espaço de tempo tão curto entre um ou outro, quase semanalmente, que não dá tempo de cada escândalo ser devidamente aprofundado e divulgado. São muitos escândalos. Para pensar, um ministro que é demitido por abuso sexual, assédio sexual, o Arrosgate, depois tivemos a superlicitação da SECOM, depois ele chamando os judeus de nazistas. É muito escândalo e não dá tempo de que cada um seja devidamente divulgado. Esse último agora, ele tem que ser martelado insistentemente, porque esse é um escândalo de derrubar o governo. Como vocês sabem, saiu na imprensa recentemente de que a equipe do Lula, a equipe de transição, que inclusive o diretor da Polícia Federal agora, o Andrei, fazia parte, recebeu relatórios falando do 8 de janeiro antes dele acontecer. Então eles sabiam antes e não fizeram nada. A situação é tão indefensável que até esse cidadão aqui, que é um grande passador de pano do Lula, que é o Josias de Souza, odeia Bolsonaro, jornalista esquerdista, até ele está indignado com esse escândalo. E acho que foi sexta-feira, passou 1 hora falando sobre esse caso. Vale a pena assistir, presta atenção. Que entre 2 de janeiro e o 8 de janeiro, a ABIN produziu 33 alertas de inteligência. E eles foram repassados, inclusive, para o então chefe do GSI, que era o general Gonçalves Dias, o nome de poeta, agiu como se estivesse no mundo da lua, não deu atenção. Houve, inclusive, no dia 6 de janeiro, 2 dias antes, portanto, do ataque à sede dos Três Poderes, houve um informe alertando, olha, tem ônibus chegando em Brasília, podemos ter problema na Praça dos Três Poderes. E aí o general confirmou, respondeu pelo WhatsApp, vamos ter problemas. O general Dias, que eles não queriam que fosse de jeito nenhum na CPI, na CPMI do Rio de Janeiro, confirmou, vai ter problema. Eles sabiam que teria problemas. E não fez nada para evitar. Ou eles organizaram o problema. Que os problemas ocorressem, né? Então houve, de fato, uma lambança, Fabiola. Uma lambança? Não, meu amigo, aí é um eufemismo, né? Esses dados que a Folha traz hoje mostram que reforçam essa percepção de que houve essa lambança. O Andrei Passos, ele
diretor da Polícia Federal. Já nomeado, já incumbido das atribuições de diretor-geral da Polícia Federal, ele também repassou informações para o ministro Flávio Dino, que se comunicou com o governador Ibanez Rocha de Brasília. Peraí, o diretor da Polícia Federal sabia, passou para o Flávio Dino, que conversou com o Ibanez. Estão de brincadeira comigo? E essas pessoas estão sendo condenadas a 17 anos? E, enfim, aconteceu o que aconteceu. A Polícia Militar de Brasília estava lá, chefiada na época pelo ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, não moveu uma palha para impedir o que nós assistimos. Ele estava de férias. Agora, do ponto de vista historiográfico, é muito relevante que a gente veja essas informações vindo à tona. Primeiro, porque mostra a lambança. Segundo, porque mostra um segundo aspecto, Fabiola, que, a meu juízo, é muito relevante. Nada de efetivamente importante foi feito na área de inteligência do governo, mesmo depois de toda essa lambança. Não, meu amigo, o governo, o Lula, a equipe de transição, o cara que era segurança do Lula no período eleitoral e pós-eleição e depois virou diretor da Polícia Federal, todos sabiam, todos foram avisados. Ninguém foi pego de surpresa. Houve 33 relatórios avisando que haveria algo no 8 de janeiro e ninguém reforçou a proteção, não colocaram mais pessoas. Pelo amor de Deus, gente, foi tudo orquestrado, não é conspiração. Conspiração é quando você não tem nenhuma evidência. O que nós temos aqui é uma avalanche de evidências, 33 relatórios num período ali de 6 dias falando, vai ter alguma coisa, se preparem. E eles não se prepararam. Na verdade, eles deixaram acontecer, apagaram filmagens e gravações dos vídeos. Lula viajou para fora de Brasília quando não tinha agenda, né, sem colocar na agenda. Do nada ele viajou para Araraquara, justamente para não estar lá quando acontecesse isso. Flávio Dino estava no Ministério da Justiça no momento que isso aconteceu, vendo tudo pela janela. É impossível negar que foi orquestrado. É impossível. E por isso a indignação é maior ainda vendo o que está sendo feito com essas famílias, com essas pessoas que estão sendo condenadas 16 anos por passar batom numa estátua. Gente, pelo amor de Deus, não é nem questão de anistia mais. É soltar essas galeras e prender quem organizou essa destruição de patrimônio público, que foi o governo. Me desculpa, esse cara aqui é um esquerdista de carteirinha. E ele mesmo fala, só que ele fala assim, foi uma lambança. Não foi, foi muito bem planejado. Muito bem planejado. Mas no meio desse caminho alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa certinho me disse o seguinte, olha, Nicolas, presta atenção. O mundo, ele é aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República que é ainda manipulado por ministros do STF votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente.
de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade, ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, senão eu veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que não, que tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Imagina só, manifestações por todo o Brasil de verde e amarelo pedindo fora Lula, pessoas de todas as classes indignadas com cartazes "Eu não aguento mais". No final da manifestação, pessoas dizendo "a próxima vai ser maior", a Globo sendo obrigada a reconhecer uma das maiores manifestações de todos os tempos. O Congresso pressionado, o presidente da Câmara sendo obrigado a pautar o impeachment do Lula. O destino me reserva o último voto para falar sim pelo impeachment desse ladrão. Ele é impeachmentado, a gente desgasta que a esquerda vem Copa do Mundo, Neymar traz o Hexa com um golzinho na final contra a Alemanha. Depois disso a gente faz senadores por todo o Brasil, a direita volta ao poder, a gente pauta o impeachment do Alexandre de Moraes e tira ele. Imagina. Sonhar não é crime, né? Até então, né? Até o Alexandre de Moraes falar, sonhar também é crime, né? Não dá ideia, Nicolas. Não dá ideia. Quando nós saímos aos domingos para votar os nossos representantes eleitos, quaisquer que sejam as suas esferas, municipal, federal, estadual, nós estamos depositando um voto de confiança, mas também escolhendo uma pessoa para que nos represente no parlamento. Representar não é apenas votar do jeito que você gostaria. Mais importante do que o voto é ter alguém que venha aqui e fale por você. Seja a sua voz. Seja a voz do povo. É isso que nós somos. Nós existimos para sermos a voz do povo, de forma plural, da esquerda, do centro, da direita. Essa é a nossa função principal aqui. Eu acredito mais importante do que votar sim ou não em um projeto. E a função primordial, nossa, representante eleito, está sendo, me corrijo, foi destruída ao longo desses últimos anos. Hoje, uma das coisas mais perigosas que um parlamentar pode falar aqui, pode fazer aqui, é falar. É pedir por transparência, é falar em nome dos desejos, dos anseios da sua população que o colocou aqui. É pedir que a Constituição seja respeitada, que o devido processo legal seja seguido, que direitos humanos básicos e fundamentais sejam respeitados. Então hoje, todos que estão aqui, em frente às câmeras, nessa última coletiva de imprensa de 2024, são alvos. Por roubar? Por desviar emenda? Não. Por cometer crimes terríveis? Não. Por fazer parte do PCC, das facções criminosas? Não. Por falar. Ora, como nós chegamos nesse nível de coisas e muitos ainda agem como se tudo estivesse normal? O princípio fundamental de uma democracia, que é a voz do parlamentar, não existe mais no Brasil. A liberdade de expressão já não existe mais. A liberdade de expressão de um indivíduo comum qualquer já deveria ser sagrada e intocável. Quanto mais de um parlamentar que é eleito para representar centenas de milhares de pessoas. Aí, nós chegamos no nível, Van Hatten, de tamanha insanidade, onde o ministro do STF, dando um voto para instaurar a censura no Brasil, diz, Zuco, que liberdade de expressão é a mesma coisa que jogar alguém de uma ponte. Que liberdade de expressão é a mesma coisa de um homem bater numa mulher. Pelo amor de Deus! Como não ficar indignado
Como não estourar as veias de indignação com tamanha barbaridade? Liberdade de expressão é a mesma coisa de jogar um homem de uma ponte. O que a gente faz então? Se nós não resgatarmos o mínimo de sanidade, pode ter certeza, a democracia já ruiu. E aí, quando a gente organiza uma coletiva de imprensa para fazer uma retrospectiva do ano de 2024, o foco era falar da presidência, do que o governo Lula fez. Peraí, a presidência hoje no Brasil é Lula ou é Alexandre de Moraes? Porque a maioria das decisões que impactaram diretamente as nossas vidas vem de uma pessoa que não recebeu um voto. Pelo menos o Lula, quando ele toma uma decisão ruim, podre e afeta as nossas vidas, pelo menos alguns votos ele teve. Agora, quando uma pessoa, numa canetada, decide censurar o Brasil, liberar o aborto, liberar as drogas, quantos votos essas pessoas tiveram? Mas essa é a democracia que a gente tem que respeitar? E hoje eu vejo colegas sendo colocados em inquéritos por pedir transparência, por denunciar crimes de funcionários públicos, por chamar o Lula de ladrão, o que ele é, mas não rouba só o nosso dinheiro. Agora, esse regime Lula-STF está roubando o nosso futuro, então é ladrão sim, está roubando o futuro dos nossos filhos. Tudo isso, para concluir, meus amigos, é numa clara intenção de nos intimidar, numa clara intenção de fazer com que a oposição, patriotas, pessoas que querem um futuro melhor e preocupam com a liberdade dos nossos filhos, desistam de lutar. Coloquem o rabinho entre as pernas e optem em não falar mais nada. Eu vou ficar calado, porque assim talvez eles não me persigam. Aí eu pergunto aos meus colegas que estão aqui agora nessa coletiva, nós vamos nos calar? Não! Nós vamos continuar lutando pelo Brasil? Sim! Alexandre de Moraes e toda essa ditadura do STF, pode não ser agora, pode não ser ano que vem, mas nós vamos vencer. O Brasil vai vencer, o povo brasileiro vai vencer e vocês vão perder. Essa é uma garantia que todos nós aqui dispostos a sacrificar as nossas liberdades estamos colocando na mesa. Obrigado. Muito bom. Obrigado, deputado Gaia. Gostaria de falar uma das pautas agora, o deputado Mário Frias, uma das pautas que mais toca o Brasil e também a oposição.